Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho numa história que parece roteiro de cinema, mas é uma história real, gente. É uma história real, cheia de profecia, redenção e propósito. A gente vai falar sobre duas grandes mulheres que estão descritas ali na Bíblia pra gente, que mudaram praticamente o destino de uma nação, tá? Então a gente vai aprender muito com elas hoje. A gente vai estar falando de Ruth e Esther. E a gente está presente hoje com uma galera forte aqui. A gente está aqui com o Greg. E aí, Greg, bom? Tô ótimo aqui, muito ansioso novamente, todo episódio. Como é que você tá? Tô ansioso, tô mesmo ansioso para trocar essa ideia. Bom demais, a gente também tá com o Danilo. E aí, Danilo? E aí, cara, saudade já, hein? Olha. Feriadinho de férias aqui, ansioso também por esse tema aqui, muito bacana. Ninguém sabe, né, mano? Eles estão voltando de 15 dias aí. Depois de 15 dias depois de sem 15 gravação, dias. a gente já tá voltando agora. Exatamente. E a gente tá com um convidado de peso, uma convidada ilustre aqui, inaugurando as mulheres no podcast. Uau. A gente tá aqui com a Mariana. Quem, Boa Mariana? Tudo bom? noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Bom Também demais. tô ansiosa, viu, Greg? Ela tava meio assim, tipo, será? Tô nervosa, tô meio assim. Pô, gente, bom demais. Boa. Se você já se perguntou, né, por que sofre tanto, se há algum plano para tudo isso ou não, né? Ou mesmo se Deus está olhando para você, se Deus tem algum propósito, pode ter certeza que esse episódio ele foi feito para você. Mas antes de mais nada, eu queria começar com uma oração. E Mari, você consegue orar para a gente iniciar? Vamos orar da onde todos estão, né? Que todos possam orar junto conosco. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e entender o que o Senhor quer de melhor para a nossa vida. Amém. Nos ajude a tomar as melhores escolhas nesse nosso caminhar, nessa nossa jornada rumo ao céu, e que esses momentos que passarmos aqui, o Seu Santo Espírito esteja presente. Amém. Abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem, que ela toque no coração, que ela fale as necessidades de cada um, individualmente aqui conosco também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bom. Gente, vamos lá então, né? Ponto principal aqui, a gente vai debater um pouquinho sobre a história de Ruth e Esther, né? Ambas grandes mulheres da Bíblia. E... Existe alguma mulher que não é grande? não tem como, né? Não. Mesmo pequena, assim, Já tomei logo um puxão de orelha agora, já isso, pra ficar esperto. Não, mas é exatamente. Não existe. E se a gente fosse fazer uma analogia prática aqui no início, né? Sabe aquele... Quando a gente está assistindo um filme que a gente não está entendendo nada, nada faz sentido, e aí chega no final e você fala, por isso, agora tudo faz sentido. Então, basicamente, gente, parece que não, mas a vida de Deus, com Deus, né, é basicamente assim. A gente é cheia de cenas, né, que às vezes parece tudo caótico, parece que não tem nexo, parece que não tem nada, mas no final da coisa, a gente vê que vai encorpando, vai dando sentido para cada um e entende que tem um plano maior. A gente já falou várias vezes aqui no podcast e nos outros episódios sobre a questão do plano de Deus, né, com tudo isso. Se tem predestinação, se não tem, se tem X, se tem Y. Se você não lembra, cara, você vai ter que olhar todos os outros episódios para trás, hein? Vai ter que... Missão, vai ser hein? Missão. Mas eu queria começar com uma pergunta, tá? Que, para quem não sabe, no livro de Ruth... diz, né? Eu vou ler primeiro antes de fazer essa pergunta para ficar mais fácil para todo mundo, tá? No livro de Ruth, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. E vai começar a contar a história ali de Ruth, Noemi e toda a família praticamente, tá? Mas o ponto importante é que a Bíblia, ela destaca muito essa questão de houve fome na terra. E eu só estou dando um passo para trás só para ficar mais fácil e contextualizar essa pergunta que eu vou fazer para vocês, que é... Beleza. Para quem não sabe, Belém, eu tenho a minha cola aqui, tá? Mas ela era conhecida como a casa do pão. Então, praticamente, não era para ter fome. Teoricamente, não era para ter fome. E aí vem a minha pergunta. Por que vocês acham que Deus permite sofrimento, mesmo quando estamos supostamente, né? Ou quando a gente deveria, perdão, talvez essa é a palavra, quando a gente deveria estar
afortunados de bênçãos, né? Estar não, no estado contrário do passar fome, estar na bonança, né? Acho que é bonança que fala, mas por que vocês acreditam, né? Por que vocês acham que Deus permite esse sofrimento, mesmo quando a gente era para estar num estado totalmente diferente? E aí? Não briguem. Cara, é assim, quando você falava, difícil você puxar na mente, vamos tirar aqui Melquisedeque, eu ia falar Elias, mas coitado, acho que foi o que mais sofreu, um dos que mais sofreu. Não existe nenhum patriarca, nenhum líder da igreja, da Bíblia, assim, que, cara, não passou por uma dificuldade. Até Cristo, o próprio Filho de Deus. E aí, que lição que a gente consegue tirar desses patriarcas, desses líderes, desses profetas? O crescimento e a fortificação que cada um deles tiveram. Então, para mim, toda vez que eu me deparo com uma pergunta como essa, seja numa pregação, seja aqui no nosso guia de estudos, é apenas para fortalecer os filhos dele. Deus, ele permite tudo isso porque e detalhe, tá? Tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele permite para nos fortalecer, porque eu entendo que lá na frente vai vir pedrada. Vai vir pior ainda do que essa fase que de repente eu estou passando. E eu já me encontrei pessoalmente justamente assim. Eu passei por situações onde eu falei, caramba, mas se eu não tivesse passado aquela lá atrás, talvez eu não teria conseguido vencer essa. Então, assim, de forma superficial, sem Bíblia, sem nada, para mim é isso. Tirando na Bíblia os patriarcas, os profetas, as duas mulheres que nós vamos estudar nessa noite, eu não vejo outro sentido a não ser a preparação de Deus para os filhos dele. Eu também acho que é a preparação, é o fortalecimento. E quando veio essa pergunta aí, eu pensei, tipo assim, que as coisas têm que ser que Deus quer no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, a gente passa por algumas tribulações, algum sofrimento. Até eu pensei em José na prisão. Eu também. Também pensei em José, na história de José. Porque, tipo assim, por que ele passou tanto tempo na prisão e ele foi esquecido lá aquele tempo, todo esse tempo? Porque tinha a hora certa. Então, eu penso que é Deus fortalecendo, sim, mas, ao mesmo tempo, é Deus colocando a gente no lugar certo, na hora certa. Sim. É a minha visão aí, tá? Eu pensando nessa pergunta, eu elenquei alguns pontos, assim, que para mim fazem muito sentido. Olhando as histórias da Bíblia e olhando também a minha trajetória até esse momento, né? Eu acho que o desenvolvimento da fé, né? Eu acho que o desenvolvimento da compaixão, eu acho que a gente tem o senso de desenvolver a compaixão pelas pessoas quando nós passamos por certas situações que nós nunca imaginamos que passaríamos. E a manifestação da graça de Deus acontece bem nesses momentos, né? Então, eu acho que esses pontos, para mim, além do que vocês comentaram, para mim são pontos assim que fizeram muito sentido. Eu queria ir um pouco além, gente, porque assim, vocês me falando assim, parece tudo lindo, tá? E eu não discordo de vocês nisso, mas eu tenho que apimentar, eu tenho que fazer meu trabalho aqui, que é apimentar a situação. Mas, cara, passando nesse contexto, para quem está enxergando ali, quem está na igreja, quem não está, quem está no contexto meio cristão ou não, a impressão que fica é que, Deus tem um plano para tudo, que pode ser ruim agora, mas daqui a pouco pode melhorar. E isso me entra naquela questão do clichê. Tipo assim, então, beleza, estou sofrendo isso agora, pode melhorar. Mas poder, eu lembro da frase da minha mãe, querer não é poder, nem sempre. A gente elencou aqui algumas pessoas, né, alguns personagens da Bíblia que tiveram uma reviravolta positiva, mas tem alguns que não tiveram, praticamente. Pelo menos não nessa vida terrena que a gente diz aqui, né? Então, e eu pensei, o que veio na minha mente, eu posso estar falando totalmente besteira, tá? Porque eu não tenho toda essa propriedade, mas o que veio na minha cabeça foi Estevão. Cara, passou um perrengue lascado e morreu. Morreu. Sabe, morreu apedrejado. Não foi diferente de José, por exemplo. Paulo
falou o que falou, fez o que fez. Não só Paulo, né, mas uma porrada ali dos apóstolos. João. E aí eu fico assim, beleza, pra gente que tá no contexto da igreja, do cristão aqui, é simples, não, vai acontecer isso, ó, tá ruim, mas fica tranquilo que é Deus te preparando, ou que vai ter algo melhor, ou que é algo ali na frente, mas, cara, e se não tiver? E aí eu penso, lógico, eu não discordo da visão de vocês, porque eu penso igual, tá? Mas eu tô aqui pra apimentar, e se não tiver isso aí? Sabe? Deus, por que ainda Deus permite? Porque, e pior ainda, né? Por que ele permite para José ter essa reviravolta, mas para João, para Paulo, para Pedro, para Estevão, não? Sabe? É porque, Vitor, eu penso o seguinte: as vitórias e as conquistas não estão relacionadas ao que acontece aqui. José ele não foi vitorioso porque ele teve uma boa vida aqui. É porque ele teve o nome dele escrito no livro da vida. Então, Estevão também teve uma boa história, porque o nome dele está escrito no livro da vida. Então, não é aqui, é o porvir, é o que está para acontecer, é o que nós aguardamos, é a nossa grande fé. Então, são histórias que acabam bem aqui, né, nessa terra. Mas mesmo as que não acabam bem no plano de salvação de Deus para cada um de nós. Eu vou assim, para mim, Estevão não foi o pior. Para mim foi o pior, o João Batista foi o pior. Porque ele sabia que ele ia morrer. Aí, outro exemplo gigantesco, né? Então, assim, Estevão, ele teve uma morte surpresa. Ele não sabia que ele ia morrer. Quando ele termina de fazer a leitura, de escrever toda a Bíblia, então ele foi apedrejado e, meio que, cara, aí ele falou, caramba, será que aconteceu? E o que passou na cabeça de Estevão, no coração dele? Será que ele pensou, cara, falei demais, no exemplo, agora eu vou morrer? No caso dele, na minha cabeça, ele nem pensou nisso, porque ele estava vendo, vislumbrando, né? Nem sentiu. Nem sentiu. E aí, pega ali o link do que a Mari acabou de falar, cara, sensacional. Por quê? De repente, eu penso assim, ele até sabia, vamos falar um pouquinho de Estevão, mas vamos lá para João Batista. Ele até de repente sabia que ele ia cometer ele ia afrontar todo aquele povo lá, aqueles líderes religiosos, e ele poderia ser preso. Mas a vitória é justamente o que Paulo fala, e a gente já comentou essa frase aqui algumas vezes, que ela se torna até de repente pesada, cara. Que o viver é Cristo e a morte é lucro. O morrer é lucro. E é o que ela falou. Agora, quando você vai para João, cara, o cara não conseguiu desfrutar de nada do que ele pregou. Não conseguiu desfrutar de nada. E viu tudo. Ele viu tudo o que ia acontecer e detalhe, não viveu nada. E Cristo ainda permitiu que ele fosse degolado, cara. Então, eu acho que o dele é ainda mais forte, assim, mas o nome dele foi escrito e ele sabia de qual vitória, então ele já tinha algo consciente de que a vitória dele era ali. Agora, já pegando aqui o enredo da Esther, 3 características que eu vejo em Esther. Não sei se eu vou adiantar muito aí, mas depois você dá uma puxadinha. Coragem, primeiro de tudo, coragem, cara. Essa pergunta que você está fazendo para a gente exige muita coragem. E ela, diante de uma situação, ela arriscou a morte de uma situação cultural diante do rei. Porque ela não foi só uma vez, ela foi diante do rei 2 vezes, cara. E ela poderia ter arriscado a vida dela ali. Então, eu acho que essa pergunta, para mim, ela vai direto ao agir da gente. Agir de um crente, agir de um cristão. O que você está esperando? Se nós ainda assim continuarmos lá no fundo do coração, queremos essa vitória terrena, que a gente já está mais cansado e consciente de que ela não é terrena, a nossa vitória está lá no céu, está na volta de Cristo, está a gente viver na eternidade. Essa pergunta aqui, ela vai me trazer medo. Essa pergunta, ela vai falar, cara, nossa, realmente, será que eu vou ser um Estevão da vida? Será que eu vou pregar a mensagem e tomar um tiro na cabeça? E aí? Eu trazendo talvez eu vou falar uma bobagem aqui agora, mas as coisas acontecem para fortalecer, que nem a gente estava falando aqui, mas para educar também, porque eu não sei, que nem eu falei, eu posso estar falando bobagem, mas às vezes na família da gente acontecem coisas e a gente perde pessoas para doenças, para qualquer tipo de coisa que possa acontecer, para que a gente talvez desperte, para que a gente entenda. Eu penso assim, falando lá de Ruth e
e Noemi. Noemi, a hora que ela achou que ela tinha perdido tudo, ela não sabia o que tinha por vir ainda. Na verdade, ela estava fazendo parte do processo. E depois ela viu o final era bom. Então eu falo assim, eu não vou dar exemplo aqui porque tem uns parentes meus que vão escutar. Mas fazendo uma adenda aqui, Greg, ela precisou ir até o final para ver. Precisou até o final para ver. Mas eu falo assim, às vezes acontece alguma coisa na família da gente para mostrar o tanto que você errou até agora e você dá valor e sabe, Cristo dando uma segunda chance para a gente. Eu penso dessa forma, tá? Às vezes Cristo faz a gente passar por algum e usa pessoas, infelizmente, não sei se eu posso dar esse exemplo, mas usa algumas pessoas, permite que alguma pessoa sofra para que a gente se encontre, entendeu? Não sei, eu estou dando uma viajada aqui, mas vamos lá. Não, eu vejo isso também, tá, gente? E, mais uma vez, deixar muito claro, não vou nada desencontro do que vocês trouxeram, né? Mas é porque realmente a pessoa pode pensar. Eu vejo que o quanto realmente o amor de Cristo ele está presente no ser humano, né? E é difícil falar se você está do outro lado e você não tem essa perspectiva ainda, porque se você está ouvindo, se está vendo esse podcast, pode ter certeza que o Espírito Santo ele está falando na sua mente de alguma forma. E vou deixar isso muito claro para você também. Mas o ser humano, quando por ser a imagem e semelhança de Deus, por ter esse Espírito o tempo todo tocando, a gente vê que é da natureza do ser humano sempre, pelo menos do humano, né, em si, achar a coisa boa. Então, ter essa esperança de que não, uma hora vai melhorar. Tá ruim, mas é difícil você ver alguém que perdeu 100% as esperanças, sabe? Que não espera mais nada, que, cara, não tem como melhorar. É difícil você ver isso numa pessoa. A pessoa, ela sempre vai ter essa esperança, essa vontade. Não chegou no final ainda. Tem alguma coisa por vir, tem alguma coisa boa por vir. E eu falo isso porque foi no caso de Noemi. Pra gente pensar que não tem mais nada, cara, Vitor, eu vejo que realmente o amor de Deus está muito longe dessa pessoa. Porque chegou num nível que, cara, ela não consegue ver mais nada de bom acontecer, não tem esperança nenhuma de nada. E aí, por que eu falo isso, né? Porque na história de Ruth e de Noemi, o final deu tudo certo. Mas isso é uma linha muito tênue no sentido da pessoa achar que sempre vai dar certo na minha vida. Sempre vai dar certo na minha vida. Mas vai dar certo. Sempre vai dar certo. Só basta você estar nos pés de Cristo. Não tem como dar errado. É lógico que você vai falar para mim assim, não, mas pode morrer igual Estevão, igual João Batista. Vai dar errado visualmente. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos, mas no fim... É um errado que deu certo. É um errado que deu certo. Total. E aí que está o segredo, né? De entender que tem aquela frasezinha, eu costumo falar, eu comecei a falar isso, eu não sei porquê, mas eu também não lembro quem falou, mas é que no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Eu falo isso aí. Essa questão, então foi você que ouviu. Não, talvez. Mas é tipo isso, né? A gente sabe que a nossa esperança é realmente no Deus. E que ele vai voltar, breve vai voltar, e que realmente vai restaurar tudo. E esse é o certo. É o que deu certo no final das contas. Mas pode ser que aqui, gente, lasque tudo na sua vida. E eu tô falando isso jogando o máximo de realidade para você aqui. Cara, realmente pode dar muito ruim na sua vida. Várias coisas. Eu comecei a ficar próximo de Cristo e agora só tomo chuletada na família, no trabalho já é me jogado de canto, só tá acontecendo coisa errada. E não tem como falar que é porque Deus deixou que você passasse essas coisas. E aí eu lembrei uma coisa que é em relação ao pecado. A gente esquece também que, da mesma forma que a gente, às vezes, anula Deus, no sentido de, Deus é tirano, Deus que está permitindo tudo isso, a gente esquece que tem um lado do pecado que, muitas das coisas, é consequência, sim, do pecado. Nesse ponto, eu gostaria de fazer um comentário. Lógico. Até 2. Dentro do contexto da história de Noemi e de Ruth, que acabam sendo as principais da história, o que aconteceu? Começou a ter fome em Belém
e Noemi e seu esposo decidiram ir para uma outra cidade. Atravessaram o Mar Morto e foram para uma outra cidade. Sim. Quando chegou nessa outra cidade, com seus 2 filhos, os 2 filhos se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Aconteceu que passaram 10 anos, então eles viveram 10 anos como estrangeiros naquela terra. Que provavelmente não foi nada feliz, porque os estrangeiros não eram tratados bem. Exatamente. E não era a terra que Deus escolheu para que eles estivessem, né? E aí, primeiro morreu o esposo de Noemi, depois de 10 anos morreu os 2 filhos, né? E aí Noemi se viu com 2 noras, né? E qual que era a lei da época? Que essas noras voltassem para sua família de origem e procurassem um novo relacionamento. E se nós formos na Constituição brasileira, existe uma dissolução que não pode acontecer. Eu nunca terei uma ex-sogra. Eu terei um ex-marido, eu posso ter, mas uma ex-sogra não. Nossa, que triste. Tô brincando. Ex-sogra é algo que é para sempre. Tô brincando. Minha sogra... Você gosta dessa sogra, né? Eu também não posso falar mal, é top. Vamos lá, desculpa. E aí, o que acontece nesse sentido, né? Órfã, eu até me incomodo um pouco quando as pessoas falam que órfã fez uma escolha ruim. Ela não fez uma escolha ruim ou errada. Errada seria a palavra, porque órfã fez o que estava na Constituição. Voltou para sua família para, então, encontrar um novo casamento e constituir uma nova família. Mas Ruth tomou a melhor decisão. Então, aqui vai a primeira lição para mim. Não basta você tomar uma boa decisão, você tem que tomar a melhor decisão. Ruth escolheu a melhor decisão, né? De não abandonar uma senhora, uma idosa, né? E aí, essa idosa propôs o que, quando nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós precisamos deixar o Espírito Santo agir para a gente voltar. Ela propôs para Ruth, para que Ruth fosse embora. Ruth não aceitou, ficou com ela e ela falou: a gente vai voltar para a casa do pão, para Belém. E passou pelo Mar Morto, pelo deserto, pelas dificuldades e voltou para o lugar de origem. E aí tem aquela fala muito conhecida: o seu Deus será meu Deus, né? O seu povo será o meu povo. Mas como que foi essa recepção, né? Porque aí, até então, Noemi era uma estrangeira na terra de Ruth. Agora, Ruth se torna uma estrangeira, né? E as notícias correm, né? Hoje temos um Instagram, o Facebook e tudo mais, mas o WhatsApp, mas naquela época existia a boca do povo, né? E a boca do povo falou. Ruth voltou sem ninguém da família e com a nora que é moabita. Então, Ruth era conhecida como a moabita. Ela quase não era nem Ruth, era moabita, moabita, moabita. Então, você falou sobre o pecado, né? Então, será que foi a melhor escolha ter ido para aquela terra estrangeira? Mas Deus faz nascer uma flor do deserto. Ele fez nascer Ruth daquele deserto. Perdeu o filho, perdeu o marido e fez nascer Ruth, que foi uma flor. A gente vai ver ao longo da história que ela foi uma flor que nasceu do deserto. E aí elas voltaram para a casa do pão, para a casa do pai, porque o pão significa pai, né? A gente nunca vai passar fome ao lado de Deus. Do espírito, fome espiritual. E ela voltou, né? E Ruth se mostra talvez a nora que a Constituição pede para que nós sejamos, né? No caso, nós mulheres, né? E que a gente tem essa relação com sogra, né? Que é muito banalizada muitas vezes, né? Que é de não abandonar. Ruth não abandonou. Ruth se responsabilizou por aquela sogra. E ela, mais ainda, começou a seguir os mandamentos que a sogra praticava de temor a Deus, né? E sofreu tudo aquilo. Então, eu acho que é um apelo, né? A gente está no começo do podcast, mas é um apelo, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar.
Você pode perder tudo, mas Deus sempre vai te dar uma oportunidade de voltar. E Ele deu essa oportunidade de voltar para Noemi, e Ruth abraçou essa oportunidade, porque ela fez a melhor escolha. Sair do pecado e ir para a terra da luz. Aí parece que tudo deu certo, mas e se ela não tivesse escolhido? E se desse errado também? Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Na minha ignorância aqui, eu vou, na verdade, tipo assim, elas foram. Eu não sou um conhecedor espetacular dessa história. Ixi, então ninguém aqui é. Não, mas eu vou jogar essa pergunta na roda. Do mesmo jeito que eu falei ali que Deus permite que aconteçam as coisas para que a gente volte para o caminho, será que não era da vontade de Deus? É uma pergunta, tá? Não era da vontade de Deus que elas fossem embora de Belém. Aí Deus permitiu que algumas coisas acontecessem, a morte dos maridos, para que elas se voltassem para onde elas teriam que voltar? Eu tenho confiança nisso. Sim. Eu tenho plena confiança nisso. Porque nisso. o único objetivo de Deus é nos salvar. Então, qualquer sofrimento que vá acontecer na minha vida, na sua vida ou na vida de quem estiver ouvindo, o único objetivo é para salvar. E vale lembrar... Ele vai fazer de tudo para te salvar. Sim, amém. Tudo. E vale lembrar também que Ruth, se ela não tivesse tomado a melhor decisão que você falou aí, provavelmente Noemi teria se perdido, porque ela, pelo que eu li ali, uma mulher que perde os filhos, perde marido, perde tudo, ela perde a descendência, ela vira quase um Zé Ninguém, vamos dizer assim. Sim. Então, na época era pior ainda. Na cultura era... Se Ruth não tivesse tomado a decisão de ficar com Noemi, ela pereceria. O plano É por isso que tem o livro de Ruth e não de Noemi. Não, faz só um trocadilho. Quando ela falou aqui da melhor decisão, o cara já veio na hora aqui, ó. Outras duas mulheres que uma entre elas tomou a melhor decisão, Marta e Maria. Na hora. Porque Maria decidiu ficar na sala conversando com Jesus e Marta quis cozinhar, né? Então lembrou muito bem. E você falou muito bem. Essa frase, ela dá uma mexida assim, e ela é muito importante. Da gente não basta só tomar uma decisão. Às vezes estar ao lado de Cristo foi uma decisão até que superficial. Mas aqui ao lado de Cristo eu procuro tomar, como cristão, a melhor decisão. Todo dia. Todas as horas. Todo momento, cara. Principalmente na hora de falar. Esse final de semana nós estávamos no concílio lá de anciões, que foi, nossa, nós 4 saímos de lá assim, falando que foi o melhor. Estamos em 2025 e desde quando eu me tornei adventista e o Diego Moreno e a Marli também concordaram, que já estão na igreja há muito mais tempo do que eu, concordaram que foi o melhor, cara. E falaram muito dessa parte de nós, como líderes de igreja, tomar as melhores decisões. Falou, então... e a gente lendo essas histórias, e tem muitas outras histórias que a gente, se a gente puxar aqui, que eu não preciso nem ir para a parte do masculino. Tem muitas mulheres aqui que tomaram as melhores decisões. Assim como Maria também, que recebeu depois a mensagem do anjo, quis proteger a tua barriguinha ali. Cara, vou tomar a melhor decisão. Tem muitas aqui, cara. Eu vejo isso que... É clichê falar isso também. Eu tô indo para esse lado mais clichê, mas... mesmo na crise, a presença de Deus, ele... não se ausenta, né? Deus continua trabalhando. Eu trabalho muito com o digital hoje e a gente vê o quanto tem essa questão da vitrine, da pessoa que está na frente, está dando a cara a tapa, e a galera dos bastidores. Até aqui, a gente sabe que a gente está aqui fazendo, mas tem uma galera ali nos bastidores. Às vezes é o Vitório, hoje é o Joe que está ali nos bastidores e fazem acontecer. E é esse mesmo trabalho de Deus, né? E é um bastidor tremendo que a gente não vê. Infelizmente, a gente não tem essa capacidade, ou até felizmente, não sei como que se enquadra, mas é Deus trabalhando o tempo todo. Mas eu queria mudar um rumo no sentido dele. Beleza, a gente entende que tem essas possibilidades, né? Pegando o gancho de Noemi, a gente sabe que... Até uma curiosidade, tá? Eu estava fazendo o curso lá do Rodrigo Silva e ele traz essa questão, não sei se vocês sabiam, mas Malom e Quilom já são significados de nomes horríveis. Se eu não me engano, é tipo doente, coisa assim. Já não é bom. Não é bom. Não é nada bom. Não significa nada bom, tá? Eu não vou lembrar agora o significado, tá? Mas assim,
E olha que doido, porque antes o nome ele era dado já pensando no caráter da pessoa, ou alguma coisa que aconteceu de imediato ali, ou de tudo que aconteceu. Exemplo é Jacó que mudou para Israel. Exatamente. E a gestação, algo do tipo, Esaú, Jacó, na questão. Falou de Jacó, mas depois, mas logo no início tem esses trocadilhos com os nomes também, né? Então, logo de início, eu já vejo que Noemi. Cara, é estranho falar, mas eu acho pra mim, tá, na minha cabeça, isso é uma percepção do Vitor, que Noemi era como se fosse aquela pessoa que sempre tá vendo, não é que vendo o pior de tudo, mas sempre tem um negócio ruim, parece que tá acontecendo diretamente com ela. Sim, vivendo naquela bolha ruim, sabe, do negativismo. Porque desde o início, até com os filhos, ela já tinha já deu um nome de ruim, sabe? Como se já vivesse naquele mundo de negatividade, né? E aí, gente, pode ser sim que... Não sei se isso já aconteceu com vocês, e essa é até a pergunta, né? Se vocês já se sentiram como Noemi, no sentido, tipo assim, amargurada, ruim, o negócio só tá vindo de mal a pior pra mim, né? E que, minha história já era, tem um fim, não tem perspectiva de visão pra frente. Isso já aconteceu com vocês? Já, Vitor. E aí, e o que rolou pra sair dessa visão? Porque aparentemente mudou. Sim, aparentemente mudou, mas é uma luta diária. Chega um momento da história que até menciona que Noemi mudou de nome para Mara, né? Ela queria mudar. Queria mudar o nome de Mara para ser amargurada. Eu fui lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala assim, ó, atentando, tá, o título está assim, a exortação à paz e à pureza, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Calou assim no meu coração, porque assim, eu acredito que todo mundo nessa vida vai passar por um momento que vai se sentir como Noemi. Não vão viver as mesmas experiências que Noemi, mas todo mundo tem o seu deserto e vai ter o seu deserto, né? E dentro desse deserto, a amargura, ela vem porque você não encontra uma saída. E aí você não encontra uma saída porque, na verdade, você não está vendo a outra margem do rio. Você continua da mesma margem do rio, da mesma perspectiva. Você não olha para o outro lado. E isso acontece, e entre nós pode estar acontecendo. Muitas pessoas que escutam estão vivendo este momento, e não é um demérito de fé, de confiança em Deus, mas é uma situação da vida. Gente, você perdeu tudo. Você perdeu tudo, você perdeu sua referência, você perdeu seus sonhos, você pensou que algo ia acontecer e não aconteceu. Então você se sente injustiçado, você se sente triste, você acredita que acabou para você, né? E eu acho que isso acontece, isso é legítimo, né? Agora, se manter neste estado que é o perigo, porque você precisa olhar para outra margem do rio, você precisa olhar para a promessa, para o futuro, que nem sempre é aqui, né? No caso de Noemi e de Ruth foi Boaz, né? Que teve a representação Boaz, o próprio Cristo, né? Exatamente. Mas pode não ser aqui, pode ser o céu, como outros exemplos que a gente trouxe aqui, né? Então, assim, quando eu olho para essa amargura, por isso que dos tópicos que eu trouxe foi o desenvolvimento da compaixão. Acho que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente olha para o outro com mais compaixão, sabe? Quer dizer, tipo, tudo é muito rápido, tudo pode mudar a qualquer momento. Você pode perder um ente querido a qualquer momento, sua vida pode se transformar a qualquer momento, uma ligação pode mudar o rumo da sua história, você pode perder o trabalho, esse mundo jaz do inimigo. Então, nós somos estrangeiros aqui, tudo pode acontecer. E esse sentimento de amargura pode vir, né? Mas aí eu sempre penso, para mim é isso, olhar para outra margem. Eu fico pensando principalmente em causas naturais, assim, sabe? Onde a gente não consegue
arranjar um culpado. Porque nessa situação de amargura, a primeira... Pelo que eu nunca passei... É como se fosse um estágio depressivo, né? Praticamente. Eu nunca passei, espero nunca passar por isso, mas a gente vê que o ser humano, por ser ser humano mesmo, ele tende a achar o culpado, né? Botar, é culpa de quem? É justificar aquilo, né? E quando a gente vê, por exemplo, os dois grandes que veio na minha cabeça aqui agora, foi a pandemia. Não tinha de onde se arranjar culpado. E, tipo, não foi por causa do meu chefe que eu perdi o emprego, não foi por conta do colega que estava mal, não foi porque não sei quem. Você não consegue ligar o ponto, né? Para dar a justificação de tudo. E aí o outro meio veio a tragédia lá de Santa Catarina com as enchentes e tudo mais. Cara, do nada. Você vê água e acontece isso e aquilo, você não consegue ver nessa situação. E é difícil a gente olhar e falar assim, já tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Se a gente não tiver essa sensibilidade, que para mim está sendo a palavra do ano, a sensibilidade com Deus e com o Espírito Santo, a gente não vai achar a justificativa, não vai conseguir ver a margem além do rio, e a única saída mesmo é definhar, ficar ali remoendo. Eu acho que eu nunca passei por isso ali propriamente disso, por isso que eu perguntei para vocês, né? Você ia falar? Não, pode falar também. Não. Achei que você ia trazer esse ponto. Mas é algo que... É que você é jovem. Pode ser também, né? Pode ser. A gente vai ficando mais velho, vai criando uma casca. 27 aninhos. Quase nada. Quando você vai chegando assim aos 40, a situação da vida vai acontecendo, você vai percebendo que você não tem controle de nada, de absolutamente nada. E aí eu acho que é onde Deus consegue agir. E aí que vem um ponto, né? Que às vezes o sofrimento, ele realmente é um catalisador, até tem ali um catalisador do propósito maior que a gente vê, que é realmente ver essa outra margem do rio, é Deus agir na nossa vida, né? Às vezes é no sofrimento mesmo que, infelizmente, a gente age, né? O ser humano, ele ou aprende pela dor, ou aprende pelo amor. Na maioria das vezes, é pela dor, né? Então, tem esse lado bom, mas que não precisava da gente passar. E aí vem todas essas dúvidas que a gente fala, mas é Deus permitindo? É o pecado que tomou essas proporções? É Satanás do outro lado que está puxando a corda e está fazendo isso? E aí o que mais... Para mim, o que mais me conforta de saber de tudo isso é que eu não sei. Eu não sei. E aí, às vezes, eu vou ficar caçando justificativa, caçando uma desculpa, caçando um motivo... Para mim, né? Isso é para mim. Eu não saber fica muito mais fácil, porque eu não tenho que ficar me preocupando com essas coisas. Se eu não controlo isso, não vai adiantar. Eu vou ficar procurando, não vai adiantar de nada. Então eu vejo que o sofrimento, às vezes, sim, ele pode ser esse catalisador, infelizmente, indo para esse lado. E que, realmente, o quanto a gente vê, não só na história de Ruth e Esther, ou Ruth e Noemi, mas Esther realmente também, né? Tá fazendo esse gancho, a gente falou bastante de Noemi e de Ruth, mas Deus sempre levanta pessoas ou peças chaves para agir, para ser um facilitador de tocar o coração das pessoas, né? E o quanto isso é presente. Só que, mais uma vez, só precisamos estar com essa sensibilidade aflorada para poder ligar os pontos no sentido de Deus está trabalhando, vou deixar Deus trabalhar. A gente só não pode cair na perigosa sensação de que, assim, sim, tudo Deus permite, mas eu também tenho as minhas escolhas. E eu, por ser dono das minhas escolhas, eu vou cometer falhas, e aí eu tenho que analisar se o que aconteceu foi permissão de Deus ou foi porque eu fui o caminho errado. Satanás está levando muito crédito que não deveria, né? Vamos voltar um pouquinho lá para o rei Saul, primeiro rei de Israel. O cara tinha tudo. Foi tudo liberado. Então, por uma escolha errada que ele cometeu, que ele teve, ele perdeu o trono. Então, assim, tudo bem. Eu entendo e compartilho isso com vocês, mas também só o cuidado de você que está nos ouvindo, entender que determinadas decisões, quem tomou não foi Deus, foi você. Se você é um ser humano, você é livre para falar assim, não, pintar a parede da cor que você quiser. E aí, se tudo deu errado na minha vida, é hora de eu parar, eu sentar, eu analisar e falar assim, quais estão sendo as minhas escolhas? Estou tomando as escolhas tá dentro do meu controle, né? Quando eu faço essa análise, já fugiu do controle. Eu já não tenho mais controle. Aí só preciso agora fazer uma reflexão de que as escolhas que eu tenho tomado
para mim entender que a permissão de Deus sejam boas ou ruins, eu busquei a Deus, eu busquei a sua resposta, eu busquei que fosse daquele jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem vívido aqui, né? Até você quase fez parte dessa situação da loja lá, em que eu e minha esposa, nós decidimos, né, fazer um empreendimento e nós estamos aí buscando, né, os caminhos, tudo mais. E a gente já tentou por 4 vezes, de situações diferentes, e não aconteceu. Aí foi quando eu parei e falei, peraí, não aconteceu, será que é para acontecer? Será que eu não estou insistindo, a minha ansiedade não está falando mais do que a sensibilidade da voz do Espírito Santo? Beleza. Aí eu fiquei na minha. Aí eu falei, agora faz o seguinte, então. Eu estou tentando com as minhas mãos e não está dando certo, agora o senhor responde aí, o que o senhor quer? Aí agora reverteu. Agora estão nos procurando para poder dar as oportunidades que a gente estava procurando, estava fazendo. E aí, o que eu fiz com isso? Eu sentei com a Rebeca e falei, cara, vamos analisar aqui uma coisa. A gente tem todo o nosso jeito. Eu acho que do nosso jeito Deus criou um bloqueio aí e falou, cara, você está tomando a escolha errada. E agora está revertendo, está surgindo mais oportunidades a ponto de a gente sentar e falar assim, por qual caminho que a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, assim, é legal tudo isso, mas a gente só tem que tomar esse cuidado. As minhas decisões também valem, né? E se eu tomei certo, cara, também, eu escolhi certa. Mas se eu também tomei errado, não vai culpar Deus. Não adianta falar, né? Deus permitiu que acontecesse, mas a escolha foi sua. E aí que mora o perigo, né? Total, porque os planos deles é melhor do que os meus. Exatamente. Pegando para um outro lado aqui, gente, a gente falou bastante ali de Noemi, de Ruth, e eu queria introduzir Esther. Boa. Nesse sentido, se você puder até dar um contexto antes, um passo para trás ali em relação a Esther, a história principal, porque aconteceu várias coisas ali com a Esther, né? Mas se você puder dar esse um passo para trás, entre as quem duas, está vendo e não tem esse contexto, o que efetivamente aconteceu ali, que perseguição praticamente ela estava. Não, hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu vou passar a bola para nossa amiga aqui. Mas eu queria só dar um contexto, queria só fazer um comentário. Entre as duas que nós comentamos, a minha predileta é Esther, cara. Você prefere Esther? Eu gosto. A Esther, ela é mais aventureira, cara. Ela é mais impulsiva, ela é mais pra frente. A Ruth, cara, ela é mais, digamos assim, mais racional, né? Eu acho que eu não sou tão racional, que a Rebeca vive me chamando a atenção. Mas eu me identifico mais com a Esther, cara. Eu gosto mais da personagem. Mas agradeço, obrigado aqui. A gente sempre faz, às vezes a gente faz isso, né? Ou a gente traz os contextos, mas hoje a gente vai deixar a nossa amiga aqui trazer esse contexto. Contextualiza pra gente a história de Esther. Quem foi? Por que surgiu? Por que está na Bíblia? Por que foi tão importante a gente conhecer a história dela? Algumas pessoas falam que o livro de Esther nem deveria estar na Bíblia. Começa por aí, né? Mas se ele está é porque ele tem um propósito. Com certeza. Né? E aí, ele estando na Bíblia e tendo um propósito, aí a gente conhece a história de Esther. Dá para tirar um proveito. Né? Uma moça muito bonita, foi criada pelo seu tio e vivia num contexto ali onde Amã odiava ali os judeus, né? E ele tinha uma influência muito forte com o rei da época, que era Assuero. Então, ela estava vivendo o contexto ali de ser uma das escolhidas para casar com o rei, forte candidata, porque era bonita. Nada besta. E Amã, que tinha esse ódio aí pelo povo judeu. Exatamente. E ele conseguiu, então, homologar ali um documento no qual Assuero assinou, que teria um dia específico para que o povo judeu fosse Dentro do morto. contexto, quem que era Amã? Dentro do contexto, Amã, ele era como se fosse um conselheiro do rei, né? Não puxa saco, tô brincando. Ele era alguém que o rei considerava, né? Isso. Então, vou tomar uma decisão, chamo Amã para que Amã, então, me ajude a tomar a melhor decisão. A maioria dos líderes até hoje tem esses conselheiros, né? Grandes esportistas têm esses conselheiros. Vale né? ressaltar, grandes empresas também. diferença. Toda empresa, na maioria dos casos, as Isso. empresas grandes, elas têm Tem sempre um grupo de conselho. conselheiros. Vale né? ressaltar que ele era de grande confiança e por isso que ele conseguiu até colocar o seu plano diabólico em ação. Isso. E ele conseguiu. E aí isso trouxe assim um resultado. E nesse contexto, Esther foi escolhida, casou ali com o rei. E nesse contexto começou a se gerar então uma insegurança, né,
no povo judeu, super normal, e medo, né, e apreensão e essa angústia, né? E aí a gente fala, como que esse livro não estaria na Bíblia se ele representa exatamente o momento que nós viveremos há algum tempo? Eu creio nisso, porque eu creio que Jesus vai voltar nos meus dias, Sim. nos nossos dias, com o tempo do fim. Exatamente. A angústia de Jacó está completamente relacionada com a angústia que o povo viveu naquele contexto de Esther. E aí, desculpa, queria só fazer um paralelo junto com você. Diante dessa crise que você está descrevendo para a gente, mas que houve assim algo muito crucial, um ponto muito chave da atitude de Esther? Para ela, antes dela tomar as ações dela, o que ela fez? Fala para a gente. Buscou a Deus. Buscou Deus. E o que ela pediu? O que ela quis espalhar? Como aproveitou de uma fofoquinha para espalhar para os judeus? O que ela pediu? Jejum e oração. Jejum e oração. Cara, esse momento detalhado da história dela, para mim, é muito importante, porque volta um pouquinho de tudo que nós estávamos falando aqui. Momento de crise. E tomar o quê? A melhor decisão. A melhor decisão. Esse momento chave dela, cara, eu gosto demais dessa mulher. Audaciosa demais, né? Nossa, demais. Audaciosa de assim, primeiro, uma comunhão com Deus, né? Para poder pedir isso. E audaciosa aí nos próximos passos, que foi realmente ir até o rei, num contexto onde a mulher tinha uma voz que não era muito forte, né? Nada forte. Zero. Ela podia morrer, né? Ela podia morrer. E como né? que você casa com uma mulher onde o decreto é que... O povo dela... Não, na tua presença, você como rei, na tua presença, ela pode perder a vida. Que coisa de louco, né, cara? Mas o que me intriga é uma questão aqui, Mas né? tudo isso aí, desculpa, tudo isso aí é para enfatizar, eu acho. Lógico, mas é Pra lógico. enfatizar, A estrela ia brilhar. Sim. Se não tivesse esses detalhes, se não tivesse esses pontos, se não tivesse essas histórias, se não tivesse essas regras, essas leis, a cultura do momento, se não tivesse nada disso, de repente aí sim, o livro dela não fazia nem sentido estar na Bíblia. Sim. Mas tem cada detalhe, por isso que eu me identifico muito mais com ela, eu gosto mais dela. A Ruth, já estudei, cara, gosto também, mas ela teria que ser o meu lado mais racional. A Ruth é mais pensada, né? Mas continuando no contexto de Esther pra gente. Não, e aí, assim, Ruth muito audaciosa, aí vem o que o Vitor começou, né? Esther, desculpa. O Vitor começou falando que, sabe aquele filme que a gente sabe o final e sabe que vai dar tudo bem, dá vontade de assistir? O enredo de Deus, ele é um enredo, assim, sem precedentes. Sem precedentes. Tanto que muitos filmes hollywoodianos usam muitas metáforas da Bíblia para poder colocar os seus heróis. Sim. Porque, na verdade, são heróis. São usados por Deus, pelo Espírito Santo, mas são heróis, né? Ela foi uma grande heroína, porque ela teve essa coragem, ela se preparou. Acho que aí vem nossa reflexão, o quanto que nós estamos nos preparando, né? Eu tenho medo disso. O quanto nós estamos nos preparando, o quanto nós achamos que estamos preparados. Exatamente. Né? E ela se preparou, pediu para o povo se preparar, então o quanto a igreja está preparada para esse momento, o quanto o povo de Deus remanescente, que aguarda ver Jesus nos ares, está se preparando para a volta dele. Perfeito. Né? Você sabe que, você falando aí agora, até me emocionei um pouco aqui por dentro, porque nós estávamos gravando toda semana, às vezes 2 por dia, e às vezes 2 por semana, e a gente correndo atrás de estudar para levar melhor a palavra que a gente estava com vontade de fazer. E nós tivemos 15 dias de férias, cara. E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma viagem que eu nunca imaginei que faria. Amém. E sabe o que aconteceu? Você estudou a lição da escola sabatina lá? Não fiz nada. Não estudei Não, cara, tipo assim, eu tô te falando. Você tá dando risada e eu me cobrei aqui. Eu me cobrei aqui a hora que você tava falando aí, eu me cobrei, porque, cara, enquanto eu tava aqui tentando, fazendo, com o tempo apertado,
a gente correndo. Aqui, a hora que eu tive um tempo a mais... A desculpa era que estava correndo, que estava assim. E agora, a hora que eu tive um tempo a mais, eu hoje, estudando, a hora que eu peguei para estudar mesmo, eu pedi para Deus, Deus, peço que o Senhor me ajude. Eu falei, mas que moral eu tenho para pedir isso para o Senhor? Porque eu tive o tempo necessário, o tempo que eu precisava, eu tinha. E agora eu estou pedindo para o Senhor me ajudar a entender um negócio que eu tive 15 dias para mim ler e fui ler nos 45 do segundo tempo. Tipo assim, às vezes eu falei, graças a Deus tive oportunidade. E mesmo sendo graças a Deus, eu não tive a sabedoria de aproveitar da melhor forma, eu acho. Porque eu podia fazer muitas coisas. Eu tinha até mais horas por dia, porque aqui, sei lá, eu durmo mais cedo, lá eu acordava mais cedo, dormia bem mais tarde. E nessas mais horas que eu tinha, nem eu tirei para eu estudar, entendeu? Eu estudei o que significava isso, o que significava aquilo, o que aconteceu no Coliseu, o que aconteceu não sei na onde, e por aí vai. Mas para chegar no momento que eu sabia que nós íamos gravar na segunda-feira, eu não peguei para ler. Nem nas 12 horas que eu passei dentro do avião, eu fiquei assistindo o filme Você entendeu? Eu falo assim, é triste falar isso, mas não tomei a melhor decisão. Eu tinha que ter... Mas você acabou de realizar, uma ordem que Jesus nos dá. Primeiro, tire o travessão do seu olho. Sim. Né? E isso é muito bonito, cara. Você está sempre com a gente assim, sendo muito sincero, né? E às vezes você está falando algo que a gente não tem coragem de falar. É verdade isso aí. Mas tome para si uma coisa, que você teve um passo de reconhecimento. E torne isso diferente, meu amigo. Torne isso diferente. Sim. Você fez o primeiro passo e expôs isso aqui, que é muito corajoso, muito bom da sua parte. E que não é nada diferente do que a realidade. E do que a gente passa para pontos, né? Cara, eu acho que acontece com todo mundo isso. Chega um momento, não todo mundo, não vou jogar todo mundo no mesmo saco que eu tô agora. Mas eu falo assim, acontece com todo mundo. E a hora que você estava falando aí, eu fiquei pensando, cara, que sem vergonha que eu fui. Eu fui muito sem vergonha. De estar aproveitando uma coisa que Deus me proporcionou, porque não foi outra pessoa, porque eu vivo por Ele. E nesses momentos não que eu esqueci, porque, cara, todo dia de manhã eu chamava o pessoal, a gente orava para pedir proteção, tal. Mas eu não me preparei porque eu sabia que tinha que me preparar, entendeu? Mas o que me conforta também um pouco é que Deus conhece meu coração. E eu você falou de Saul lá, eu vou viajar agora. Você falou de Saul, e Saul, eu vi um comentário que, tipo assim, Saul perdeu... Por que Saul perdeu o trono e Davi não? Se Davi cometeu um pecado maior que Saul. Porque Deus conheceu o coração dele. Exatamente. Então, o que me conforta... E porque ele se arrependeu também. Sim, ele se arrependeu, mas Deus conheceu o coração dele. Então, o que me conforta é que Deus conhece meu coração e eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser, entendeu? E eu queria puxar até um ponto no sentido... Volta pro foco. Não é muito saindo, não, mas a gente sabe que... A favela. Gente, esse eu nem me aventurei. Esse fone é uma mas você sabe que a sua voz ela capta bem no microfone. Ai, o meu eu tenho que quase engolindo. Você sabe que eu tava tentando observar se ela tá mal longe, cara. Parece que tá engolindo o microfone. Por que o dela tá assim? Deixa eu trazer até um ponto para vocês, no sentido de... tudo que a gente vê, o que o Greg trouxe, mas também uma questão até de Esther. Que assim... Esther estava não só Esther estava passando, mas era um povo que estava também ali, né, à mercê do que estava rolando, que, cara, nem ela sabia o porquê que aquele cara estava fazendo aquilo, sabe? Tipo, e isso acontece N vezes na nossa vida, no sentido de a gente sabe que tem algo maior trabalhando, que é aquela questão do, poxa, Satanás também está aqui. No contexto cristão que a gente está vivendo e espiritual, a gente sabe que tem um conflito cósmico e que sim, tem Satanás, seus anjos e todos aqueles que ele tem essa posse, trabalhando para que mais e mais pessoas não tenham essa possibilidade de receber, não receber, né, mas de aceitar a graça de Cristo.
E aí... Não permanecer na graça de Cristo. Todos vão Exato. receber a graça de Cristo. Exatamente. Eu tomei cuidado para falar assim e ainda respingou. Mas uma questão de que, cara, não tem explicação, né? Você olha e fala assim, mas por que está acontecendo isso? Por que tal pessoa está fazendo isso? E não tô me gabando acima dela, não tô fazendo nada para transparecer para ela algo do tipo, não tô forçando aquilo, mas literalmente tem umas pessoas que são usadas para isso, né? E que, infelizmente, Satanás acaba usando e trabalhando. Por que eu dei essa roda toda aqui, né, no processo? Mas é que, principalmente, a gente entende que Satanás hoje, e livro de Jó mostra muito isso, que ele é como se fosse não o representante, mas o dono, né, daqui. É ele quem governa praticamente, né? Ele quem se coloca como esse dono. Reivindica, né, esse próprio trono dele. E a gente vê que a mesma habilidade não, mas a mesma característica que Satanás teve no céu no sentido de cobiça, de poder, leva ele a tomar essa ação errada de, trabalhar em prol do mal do outro e totalmente injustificável. E isso faz com que, infelizmente, esse comportamento esteja indo para as outras pessoas. A Amã fez isso, né, com Esther e todo o povo. Principalmente sobre cobiça, principalmente querendo esse poder. E por que eu queria trazer essa questão, né? Porque, infelizmente, no mundo que a gente está, você pode não ser ninguém, mas alguém pode estar incomodado e se sentindo ameaçado nesse contexto, sem você fazer nada para isso. Então, no que eu trouxe infelizmente, você pode estar passando da mesma forma que Esther e o povo, de ter alguém que está se sentindo ameaçado, se sentindo querendo ainda mais poder, querendo ainda mais status e, infelizmente, atrapalhando toda a sua trajetória, atrapalhando toda a sua vida, e você não faz sentido, você não entende do porquê, não consegue ter uma explicação e muitas das vezes não vai conseguir ter essa explicação. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, é o lado ruim das coisas. Às vezes não vai ter não vai ter o lado bom e você só vai passar cada vez mais perrengue e não vai ter controle de nada disso. Isso pode ser por um cargo, isso pode ser por um cargo, assim que eu falo, liderança na igreja, pode ser fora da igreja, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer coisa, pode ser até no vizinho, na casa, que ele acha que você está tirando vantagem em cima do outro. E você nem está sonhando, não está nem nada próximo. E a questão é, literalmente, Satanás trabalhando. Pelo menos a gente, dentro desse contexto espiritual, a gente entende que, literalmente é Satanás articulando para que ninguém permaneça, ou que o máximo de pessoas não permaneçam nessa graça de Cristo, nesse guarda-chuva de Cristo. Mas é assim, dentro da história de Esther, eu vou te trazer 2 exemplos que não foi que Amã não foi assim meio que do nada que ele ele fez tudo isso, né? Tem uma história dentro da Bíblia e tem uma cultura fora da Bíblia. Então vou primeiro para a cultura fora da Bíblia. Para a cultura fora da Bíblia, por ele ser o conselheiro do Alto Império, se o rei não tivesse casado e o rei viesse a falecer, ele poderia se tornar rei, já que o rei não havia descendente. Cultura fora da Bíblia. Dentro da Bíblia, Mardoqueu, primo de Esther, não se curvou diante dele. E isso despertou a ira que ele teve diante dos judeus. E ela era judia. Então, houve assim, eu entendi o ponto que você trouxe, mas de fato, Satanás ainda utilizou de uma razão para poder tentar destruir o povo. Então, e aí foi que tudo começou. Então, a ira dele foi por inveja, simplesmente porque alguém não se curvou diante dele, e esse parente era ligado à rainha, que se tornou depois rainha, né? Então, trazendo assim, meio que eu entendi que você trouxe uma visão superficial, realmente, que não tinha uma necessidade, né? Acho que não tinha uma necessidade clara, mas tem alguns objetivos aí, obscuros aí, né, na história, que causou essa vontade de destruir. Mas ainda assim, nada justificável, entendeu? Nada que justifique ele agir desse jeito, ou ele dentro do contexto tramar viagem, tudo isso, né? Assim. Totalmente, viagem na maionese. E que, cara, às vezes você vai continuar sem descobrir o porquê daquilo ali. Então, mas tem um porquê. O grande conflito.
Só existe dois lados. O lado de Deus e o lado de Satanás. No Jardim do Éden, Eva escolheu o lado de Satanás e arrastou a humanidade para este lado. A partir deste momento, nós vivemos dentro de um contexto de grande conflito. Então, ou você está de um lado, ou você está do outro. No caso desse conselheiro, ele não estava do lado de Deus. Então, ele vai exercitar ações que são conflitantes ao que Deus quer. Então, muito bem colocado, não foi o tio de Esther, Mordecai, né? Ele não se curvou. Porque tudo gira em torno da adoração. O que Satanás gostaria no céu? Ele queria adoração. Ele sentiu inveja de Jesus porque Jesus tinha mais adoração e reconhecimento dos anjos do que ele. Ele queria essa adoração. Ele teve inveja. Ele veio para a terra e aí em Jó fala, Jó 2:1, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E ele questionou sobre Jó, quem é este? Quem é este homem? E aí Deus defende Jó falando, é o meu filho. Tipo, indignado, né? É o meu servo. Ah, mas ele só é seu servo e faz porque você dá o que ele quer. Então, vamos tirar tudo dele para eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Então, quer dizer, Satanás sempre quis a adoração. Ele busca a adoração nossa a todo momento. E não se engane, ou a gente está adorando a Deus, ou a gente está adorando a Satanás. Nós não temos um ponto neutro. Não temos. E aí, na história de Esther, como em qualquer outra história, e como até o final de nossas vidas, até Jesus voltar, ou você está de um lado ou você está do outro. Então, Mordecai não se curvou e ele se sentiu ameaçado. E usado pelo inimigo, ele fez como na época do menino Jesus. Né? Que foi ali todas as crianças sendo mortas para que não viesse o Salvador a essa terra. Mas mesmo assim, mesmo quando Satanás, Deus permite que Satanás use as pessoas que estão do outro lado do grande conflito, que não é o lado de Deus, Deus ainda continua no controle. Isso é maravilhoso. Mas aí eu vou apimentar esse processo. Como que essa visão de conflito não muda, né? Mas pode ser muda essa forma de eu enxergar minhas dificuldades. Beleza, eu sei que tem um conflito. E aí, o que isso... O Aman tá aqui, ó, lascando minha vida, a vida de quem eu amo, de quem eu gosto. Como essa visão de conflito muda a minha forma de enfrentar esses desafios? Muda? Porque não é sobre você. Não é sobre a sua história. É sobre a história do universo. O universo viu este mundo cair quando Eva comeu do fruto que era proibido. E sobre essa visão, Jesus tem um plano de salvação. E esse plano salvífico de Jesus é muito maior do que os meus 90 anos que eu posso viver. É uma história de um mundo. Então, não é sobre a Mariana, não é sobre o Vitor, não é sobre cada um de nós aqui. É sobre um enredo do filme geral, que vai ter um final. Se a gente não olhar pela perspectiva do fim, que é a salvação, que é a morada eterna, que é Jesus zelando por nós, sem esperança não se vive. Vive como amargurada. Eu vou revelar uma coisa que essa semana, acho que foi semana passada, estava fazendo uma mentoria, né, com uma pessoa do digital, e ele tava falando assim, cara, mas como que foi antigamente, assim, porque a gente tava vendo todas essas questões de crenças e tudo mais, e como que eu tava, como a gente se comporta em determinadas situações, principalmente em demonstração de carinho, afeto e tudo mais, né? E aí ele entrou num ponto aqui comigo no sentido de, ele falou assim, cara, mas quando você era pequeno, assim, sabe, você viu alguém falando, tipo, sendo mais ríspido, ou sendo mais frio, ou
sei lá, não tendo tanta compaixão, tanto sentimento de afeto com outras pessoas, não lembro a palavra agora. Empatia? Pode ser a empatia. E eu falei, cara, não. Eu acredito que não, porque eu não tive contato assim com a minha mãe trabalhava muito fora, né? Eu ficava mais sozinho, eu que tinha que me virar. Tinha meus avós, mas me supriam muito pela necessidade. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, e você não tá vendo o porquê você às vezes tem esse sentimento de ser um pouco mais frio, de não demonstrar tanto esse carinho com as outras pessoas? E aí fez assim na minha cabeça, puf. Porque aí eu falei pra ele assim, cara, eu entendo isso, mas eu também não quero olhar essa situação como uma muleta, no sentido de, beleza, aconteceu lá atrás, tinha isso com a minha mãe, tinha isso com aquilo, essas situações, vou colocar isso como debaixo do braço e seguir. Tipo, é culpa deles, ou algo do tipo. E aí ele falou uma questão que é assim, cara, é estranho falar isso, mas sim, tem um reflexo. Você não tem culpa. E a sua mãe também não tem culpa. Foi o jeito que deu para fazer isso, para a situação. Mas a consequência veio. Isso, querendo ou não, tá ali e parte de você querer seguir assim ou não. Mas não é questão de ser uma desculpa e colocar debaixo do braço e aceitar como muleta. Não. É um fato. Aconteceu. E isso vai reverberar em outras coisas. E aí é bacana quando a Mari vira e fala, não é sobre você, porque nós, como ser humano, vamos tentar achar, o que eu fiz? O que eu fiz para esse cara estar me perseguindo? O que o Greg tá fazendo tanto que eu tô indo atrás dele? E não é sobre a gente. E assim, é difícil até de entender, eu tô falando por mim, tá? Não é sobre nós, mas também é sobre nós. Porque lá na cruz foi por mim. Foi por você, foi por cada um de nós e foi por todas as pessoas que estão ouvindo. Quando ele escreve na Bíblia, quer dizer, pode uma mãe esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de você? Ele está falando para mim, Mariana. Ele não está falando para o mundo. Está falando para mim. É individual. É um amor individual. Mas o conflito não é individual. O conflito é entre Deus e Satanás. E nós estamos vivendo nesse momento da história, neste conflito. Ponto. Qual é a nossa escolha diante dessa situação, desse enredo da história? Esse é o ponto. Muitas coisas, assim, eu tenho uma tia que eu ganhei, né, do casamento, que ela fala assim, quando a vida do cristão está muito boa, tem alguma coisa errada. Não é porque o cristão tem que viver toda hora no perrengue. Não é isso. Mas o cristão, ele chama a atenção de Satanás. Ele chama. Porque ele vai dar um estudo bíblico, porque ele vai falar de Jesus no supermercado, na fila do supermercado, porque ele vai falar na empresa. Então, você não vai passar desapercebido. Você não vai. E isso vai chamar a atenção, e Satanás não quer. Todos vão saber, todo o povo, toda a língua vai saber quando Jesus voltar, que Jesus existiu, existe e está ali para salvar. E vai se curvar e vai falar, Deus é justo. Mas Satanás não quer que a pessoa se demore nesse pensamento de que Jesus é bom, de que Jesus está aqui para te apoiar, te ajudar, te salvar, te redimir. Então, a pregação do Evangelho, que vem falando muito na lição dessa semana, é uma missão nossa, é o título, né, do grupo que vocês se reúnem para conversar sobre a lição, do canal, achei a palavra do canal, mas não faz sentido, se a gente não pensar individualmente em nós, não faz sentido também que a gente faz parte desse grande conflito, mas não faz sentido também se eu não ir para a ação, né? Se eu não executar esse amor, essa graça, mostrar isso. E Satanás não gosta disso, então você vai ser assolado. Você vai ser assolado, cada um de uma forma diferente, mas você vai ser assolado. Não porque Deus não te ama, não porque Deus quer que você passe por essas provas, mas porque isso faz parte de todas as características que a gente falou lá no começo. Da fé, do crescimento, da preparação, da demonstração da abundância da graça de Deus. Isso faz parte, isso faz parte. Assim como uma criança, quando começa a andar, cai, é nós cristãos, até Jesus voltar. Né? Quando você está falando aí, e eu estou pensando aqui, não é sobre mim, mas também é sobre mim.
Porque nós temos que, do que cabe a nós temos que perceber os favinhos, os grãos caindo que Ruth foi pegar. A gente tem que perceber. Se a gente não perceber isso aí, vamos dizer assim, eu vou falar uma palavra aqui que não vai ser adequada, mas vamos lá. Uma migalha de Deus, vamos dizer assim, não é essa palavra exata, mas uma migalha de Deus é muito mais poderosa do que qualquer abundância contrária do mundo. Então, nós temos que perceber, quando a gente estiver perdido, estiver em dúvida, cansado do mundo, nós não podemos desistir. E toda palavra que você acreditando em Deus, você acreditando no final, que vai ser uma coisa boa para quem acredita, para quem vive, tudo vai ser clichê, que nem o Vitor fala, mas é clichê a gente falar. Tudo vai ser clichê, porque no final vai dar tudo certo, tudo vai ser clichê. Mas quando a gente, voltando aqui, quando a gente estiver ali meio desanimado da vida, nós não podemos... Deus, ele nunca vai desistir de nós. Então, ele vai sempre colocar algum ponto para a gente perceber que não estamos sozinhos. Então, do mesmo jeito que Ruth foi lá e começou a virar o jogo, pegando as migalhas lá que caíam, o resto. Deixa o resto que eu pego. Ela começou a virar o jogo ali. Então, nós não podemos deixar passar desapercebido esse resto. Nós temos que quando tiver... Aproveitar tudo. Né? Aproveitar. Deixar bem claro para você que está vendo do outro lado, e a Mari até trouxe essa questão, que e não é sobre a gente. Tudo que Cristo fez ali é por nós. E ele não está aqui só para... ele não está aqui só porque ele quer você, mas principalmente porque ele tem o direito sobre você, e pode parecer estranho falar isso, duro, mas o que ele fez na cruz foi justamente para mostrar que ele é o Redentor e que ele se importa contigo. Né? Ele se apresenta principalmente como como nosso Redentor. E pegando esse gancho, a gente provavelmente... Eu entrei um pouco nessa questão, mas tem aquele dia que a gente quer muito um afago, um alívio, algo para respirar. E é doido porque às vezes dá uma reviravolta. Você encontra algo melhor ainda. Poxa, eu só queria isso e o negócio melhorou ainda mais. Né? E a gente sabe o quanto Deus é especialista em trazer isso, né? Você só queria uma melhorazinha e o negócio revirou, foi ainda melhor do que você queria. Deus está sempre trabalhando nisso, tem sempre trabalhando nessas questões. E para vocês, já aconteceu algum momento em que algo pequeno acabou se tornando uma porta muito, muito larga, né? Para algo ainda melhor, algo grandioso que veio na vida, assim? Já aconteceu? Acho que eu já contei isso algumas vezes, né? A minha vinda para Americana. É mesmo. Mas conta pro pessoal de novo. Minha vida para Americana, cara. Uma simples promoção no trabalho fez eu vir me mudar para cá, onde estou aqui 10 meses com a minha esposa, e a vida toda saiu dos 11% e foi para os 92%. Oh, que beleza. Em todos os sentidos, em todas as etapas, em toda a financeira, espiritual, parte de fé, nossa casa, em tudo. Foi, então, realmente assim, cara. E o que eu tentei lá embaixo, cara, antes de eu vir para cá, aí hoje a gente faz essa reflexão aqui, cara. O que eu tentei de muitas coisas fazer lá embaixo e nada dava certo. Aí vim para cá, as coisas fácil, tipo, tudo muito fácil, perde até a graça, sabe? E aí para mim faz muito sentido sair de algo que para mim era simplesmente pequeno, uma promoção, e através disso acabou. Mas você sabe que muita coisa grande. Mas você sabe que tem eu não vivo assim, eu vivo diferente. Não sei se está certo, está errado. Eu acredito que está certo. Mas tem gente que faz o Vitão, eu começo a falar e ele começa a risada. Eu tô preocupado, será que eu tô falando bobagem? Vai. O dó. Entendeu? Eu falo assim, até perdi o fio da meada aqui, mas vamos lá. Quando as coisas pequenas, tem gente que dá muita ênfase para coisa ruim. Eu não dou ênfase para coisa ruim. Cara, e acontece todo dia, várias vezes por dia, coisas que não são
boas. São pra alegres, não são legais, né? Não é. Mas tem gente que dá ênfase e aquilo ali faz. Viver em prol disso. Muda o humor, muda a vida, você perde a fome, perde o apetite ali, perde o bom humor, enfim. Eu não vivo assim. Eu sou uma pessoa. É difícil falar da gente, né? Mas não é difícil, estou falando assim, nesse sentido. Mas eu procuro sempre não dar ênfase para coisa ruim e achar que no final vai dar certo. E quando alguma coisa boa acontecer, eu não sei, não é nem não dar ênfase também, porque eu não dou ênfase também, mas a chave é não. Vamos voltar aqui, eu estou dando uma embananada aqui porque você me atrapalhou. Mas a chave é... Culpa do Vitor. Quando uma coisa ruim acontece, e você lá estava passando os perrengues lá que você falou aí, às vezes, não sei no seu caso, mas às vezes as pessoas elas dão ênfase e ficam remoendo aquilo que aconteceu. E eu perguntei isso só por conta, no caso, né, a gente falou um pouquinho de Esther, voltando pra Noemi e Ruth, cara, elas só queriam, tipo, tava tudo ruim, beleza, vamos voltar, a gente só precisa de um parente próximo para tentar dar tudo certo, e aí no final era não só um parente, mas uma pessoa rica que, cara, ajudou muito depois, sabe? Então é aquele pequeno alívio que você queria que depois virou um negócio gigantesco. Isso que você está falando, cara, ele é muito real. Lá no meu trabalho, tinha um vendedor lá e era raro você ligar para ele e você perguntar, tá tudo bem? Era raro ele falar assim, cara, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tô aqui na luta, vamos para cima. Era raro. Tudo ele falava, cara, não tô bem, tô passando mal, tá ruim, tá mais ou menos, tá isso, tá aquilo. E aí um dia eu me encontrei com ele, cara, e eu tive 1 hora de conversa com ele. Eu falei, cara, você está criando um ambiente tóxico para você. Porque nunca tá bem, cara. Que vida é essa que você leva, filho? Você tá sempre doente, mano. Então sai do seu trabalho e vai morar dentro do hospital. Porque tudo tá... E aí eu falei para ele, cara, toma cuidado, porque isso aí é muito mais mental do que físico. A pessoa se acostuma, né? Muito mais mental do que físico. Toma cuidado com isso. E aí ele foi para casa, analisou, e depois a gente se encontrou. Cara, é outra pessoa já faz 1 mês. Outro cara. E aí agora é raro você ligar para ele e falar, cara, não tá bem. Tá sempre bem, tá sempre bom, batendo meta, fazendo venda. Criou... Então, isso que você falou, cara, é muito, muito, muito real. As pessoas que gostam de dar ênfase, gostam de repente... Acontece até uma coisa ruim. Ela é pequena, ela é minúscula, mas eu quero me vitimizar. Então, eu torno aquela situação, nossa... Aí você conta para todo mundo aquela coisa ruim que aconteceu, para as pessoas terem pena de você e, sei lá, vira um... Eu, no caso dessa história aqui, eu vi como muleta. Né? Eu vi como muleta para que sempre tá ruim para não... Cara, saia daí, rapaz. Vai para cima. Então, isso que você falou, eu concordo também. Eu gosto de acho que foi o Danilo que trouxe em um outro momento, né? E até tem aqui no roteiro, a questão da esperança não é só o final feliz, porque sim, a gente sabe que tem um final feliz, mas principalmente esse caminho com significado, é você desfrutar esse caminho e seguir bem ele, né? Para que não seja só vivendo aqui no automático, vivendo isso como automático, que entra Posso fazer só um comentário aqui, lógico, rapidinho? Eu não estava nem prestando atenção no que você estava falando, desculpa aí. Mas eu estava em Goiânia com o Dodô e com a Joyce, passeando lá. E aí eu tinha acabado de me batizar e falaram para mim, você falou aí, a vida do cristão, se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. E só que eu vou na igreja com a Thalita, eu estou há 20 anos com ela, eu me batizei há 2. Ele falou isso aí para mim, eu falei, caramba, mas tem coisa errada comigo então, porque eu não estou sendo um bom cristão, porque eu estou me enganando aqui por dentro, porque para mim está tudo bem. Aí voltei de lá pensando nisso. E foi 1 mês ali, sei lá, umas semanas, que eu comecei a prestar atenção nas coisas ruins que acontecia. E, cara, muita coisa ruim acontece. Muita coisa ruim acontece. Que nem eu estava falando. Eu comecei a prestar atenção nas coisas ruins e eu vi que acontece... tipo assim,
não coisa que atrapalha a vida da gente. E eu falei, caramba, eu acho que agora eu estou no caminho certo. Olha a viagem. É a ênfase que você dá. É o que você presta atenção. Mas o que ela quis dizer, e o que todo mundo sempre fala nessa questão, Greg, é mais ou menos assim. Não é que a gente vai se sentir mal. A gente está falando de Esther. Esther se desesperou diante da dificuldade, diante do desafio? Não. Ela raciocinou. Então, ela, assim, é diferente. Eu, Danilo, vou passar por dificuldades. Mas eu não preciso, como cristão, eu posso ser sempre alegre. Exato. Eu posso estar sempre bem como você. Tá? Cara, eu não quero prestar atenção. Eu vou passar dificuldade passando mesmo, mas eu estou sempre bem, tá tudo bem. Cara, eu acho que, desculpa, eu posso ser até... Deixa até a gente mais bonito, sabe? Eu acho que posso ser hipócrita, mas acho que isso. Essa, para mim, é a verdadeira vida do cristão. É claro que vem a parte humana, como ela muito bem destacou, que eu, pela minha carne, pelo meu sentimento, vou me entristecer, eu vou chorar. Mas, cara, eu vou sentar nesse problema, eu vou sentar nessa dificuldade. E aí, o que eu faço? Eu acho que a vida do cristão é essa que você viveu. Você não podia ter separado. Diante de todos os problemas, você ainda continuar sorrindo, você ainda continuar, não, tá tudo bem pra mim, cara. Eu acho que é isso. As pessoas estão vendo, mas Greg, tá sua casa caindo. Não, cara, mas tá tudo bem. Eu acho que essa era a essência que nós poderíamos levar para o mundo. É os detalhes da vida. Pro mundo falar assim, caramba, eu quero seguir esse Deus, eu quero seguir esse Jesus, porque, cara, eu tô vendo que a vida do cara tá toda desgraçada, mas o cara tá sorrindo. E é assim como ela diante de um povo que seria todo perseguido, inclusive ela, que ia ser morta também. Não, peraí, é o momento de me preparar. Avisa para o pessoal, então, vai falar para eles jejuarem e orarem por mim, porque agora eu tenho um desafio para fazer. É isso, eu acho que é isso, tá? Não posso estar errado, mas... Não, mas é... Não sendo hipócrita, porque se você for olhar para mim, eu não sou assim. Diante de alguns problemas, eu sento e fico... Aquilo lá remoendo, mas aí eu e a Rebeca, a gente senta, divide tudo e vamos para cima. Mas assim, eu acho que a vida do cristão tinha que ser essa. O céu desabando e você... Tá tudo bem. Eu vejo essa questão de aproveitar realmente os detalhes da vida, né? Às vezes passa tão no automático tudo, tanto o lado bom quanto o lado ruim, que a gente nem percebe que está vivendo. A gente só espera o próximo passo. Só espera o próximo passo. A gente não vive o passo atual, né? Lá na empresa que eu trabalho tem muito disso, né? Tá numa reunião, vive aquele momento, né? Está no final de semana, vive aquele momento, né? Trazendo para a vida cristã na prática, né? Você está no culto, ouve aquela mensagem, né? Você está estudando a lição daquela semana, estuda aquela lição. Você está com a sua família num momento de recreação, entretenimento, curte com a sua família. Porque, às vezes, a gente sempre quer o próximo passo, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês algo bastante pessoal, mas que é um testemunho meu, pessoal, e que eu passei por um momento de deserto, né? Eu já passei alguns desertos na minha vida, mas eu passei um deserto muito, para mim, né? Muito pesado, né? Eu fui diagnosticada como uma pessoa infértil e eu sou casada há 20 anos e isso para mim foi muito difícil de assimilar, né? Até um determinado momento da minha vida, isso era algo tranquilo. Mas a idade vai chegando, as pessoas vão tendo filhos, os seus amigos vão tendo filhos, o contexto social vai mudando e você acaba não se encaixando muito, né? E a igreja, às vezes, acontece isso. Na igreja é o quê? Você casa, você tem filhos e aí começa aquilo ali. O tradicional. O tradicional. E aí eu comecei a perceber que a minha família, ela não era a família tradicional, né? Era eu e o meu esposo. E por algumas circunstâncias, né, que são bem íntimas, mas que aconteceram, eu acabei recebendo uma criança dentro do meu contexto de vida, né? E não foi uma circunstância que eu escolheria. Foi uma circunstância que eu não escolheria, que fosse dessa forma. E Deus vem me provando há alguns anos que Ele faz as flores nascerem no deserto. Amém. Porque esta criança, ela transformou a minha forma de enxergar a vida, que naturalmente o meu físico talvez não me traria essa possibilidade. Amém. Então, quando eu vejo a história de Ruth
Ruth volta das migalhas que ela pegou com 25 quilos aproximadamente nos ombros. É muita coisa. E ela conta tudo o que aconteceu para a sogra. Então, ela respeitava aquela sogra, né? Como uma mãe, né? Como eu respeito a minha sogra como a minha mãe. Sim. E ela conta aquilo, e aí, então, Noemi fala, opa, Boaz me parece uma pessoa boa. Então, ela dá um bom conselho. E Ruth escuta esse conselho. Exatamente. Por isso que Boaz, ele é a representação de Cristo. Os seus empregados saudavam Boaz com uma saudação de que Deus te abençoe. Então, que tipo de patrão era aquele? Nossa. Né? E aí, quando você olha para Esther teve uma vida, poxa, não teve paz. Olha só, ela poderia ter vários traumas, mas não, ela era fiel a Deus. Então, vem a obediência, a comunhão com Deus, né? E aí foi se criando essa confiança em Deus ao ponto dela ter a coragem de falar para um povo inteiro, e o povo inteiro acatou o que ela disse e fez exatamente como ela pediu. E ela foi até esse rei sabendo que ela poderia vencer em vida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com a minha própria história, é que as coisas podem dar tudo errado, mas tem uma coisa que nunca vai dar errado: o amor de Deus para te levar para o céu. Amém. Isso nunca vai dar errado. Então, tudo pode dar errado, mas isso não vai dar. Então, o final feliz vai existir. Se ele não existir nessa terra, que eu acredito que ele existe nessa terra, porque mesmo diante da situação que eu vivi e vivo, eu vivo um pedacinho do céu em alguns finais de semana, eu tenho certeza que mesmo nas dificuldades, como você disse, a gente enxerga coisas maravilhosas. A gente pode enxergar coisas maravilhosas, porque Deus é maravilhoso. Mas o galardão, a recompensa, a felicidade eterna, a gente não pode tirar de foco o que é a volta de Jesus. A gente precisa esperar essa volta todo dia, porque essa é a motivação do cristão, essa é a nossa missão, essa é a missão do canal, essa é a missão da nossa vida. Foi para isso que nós fomos criados. Os anjos gostariam de estar fazendo a pregação do Evangelho, mas Jesus, para nos salvar, pediu para que nós pregássemos. Isso está no livro. Para nos moldar. Isso está no livro de Ellen White. Então, quer dizer, olha só, os anjos queriam, e nós podemos fazer isso. Por que não fazer? Por que não falar? Por que não ser? Por que não viver? Sabe? E eu estou falando isso para mim. Então, assim, Deus vem me provando que obedeça que é melhor. Faça a melhor escolha, que você vai colher não migalhas, como Esther. Você vai colher as primícias. As primícias. A gente vê Queria que- fazer... Desculpa aqui, queridão. Queria fazer 2 perguntas para você. Primeira, você queria ser mãe? Sim. Porque... Por muito tempo eu neguei que queria para poder amortizar a minha Isso, frustração. era isso que eu queria chegar e você entendeu a minha pergunta. Porque, de repente, diante de uma circunstância como se abriu para a gente, e a gente fica agradecido, de repente, se você não quisesse ser mãe, de repente esse deserto tinha ali uma sombra e uma água de coco para tomar, né? Mas você queria ser mãe, Sim. né? E qual que é a sua idade hoje? 38. Então, você vê que depois fica até Coisa o fim, feia. acompanha até o final, porque aí a gente vai ter uma receita, né, de um detox natural que faça você ficar jovem como a nossa amiga aqui. Entendeu? Então, cara, você contou um negócio, eu me identifiquei demais, né? Meu filho é autista, eu tenho um filho de 3 anos autistas e eu desejei demais ter meu filho. Minha esposa, ela tem as razões e os motivos dela, mas quando nós nos casamos, tem 10 anos, a gente tem 10 anos casado, 15 junto, e ela não queria ser mãe, né? E não é alguma exposição, porque ela tem tranquilamente como falar isso, mas Abertamente. isso isso veio de criação, isso tem uma série de conotações que não era uma coisa racional da Rebeca, né? Enfim. E beleza, planejamos e tivemos, e veio o autista. E aí, onde você me tocou ali foi quando você fala da coisa que eu até mesmo falei para você, da família tradicional. Né? Enquanto eu vejo os meus primos e toda a minha família cuidando dos meus sobrinhos e gerando, de certa forma, uma descendência, a gente não vai ter isso.
a gente vai ter um filho em que vai depender de mim pro resto da vida. Eu não vou ter netos, eu não, quer dizer, eu não sei, né? De repente ele casa com outra autista e tá tudo certo. Mas assim, hoje a gente tira esse deserto, e a Rebeca teve um momento de luto dela, que foi muito difícil, porque pensa na cabeça de uma jovem que não queria ser mãe. E aí eu convenci, e na hora que ela tem, a gente tem São expectativas filho quebradas, né? Isso, de mas assim, sonhos que nós temos. mas hoje, é para finalizar, da mesma forma que você tem essa visão, hoje a gente olha para o Ethan e a gente vê o quanto essa situação toda nos ensinou e nos mudou completamente. Quando você fala também da parte de compaixão pelo próximo, cara, o Ethan veio para isso, para nossa vida. Totalmente para isso. A paciência que a gente gera, que ele faz a gente gerar. E isso acaba refletindo, de repente, para um próximo, para outra pessoa, entendeu? Isso a gente trouxe esse contexto mais familiar, né? Mas isso em todos os momentos. Querendo ou não, um deserto nada mais é que essa escassez, né? E a graça de Cristo, ela vem literalmente para preencher a gente e nos alcançar, principalmente, não só nesse momento, mas principalmente, que é onde a gente mais se sente acolhido, nesses momentos de escassez, né? Só que aí a gente comentou bastante coisa aqui, e aí a pergunta que eu fico é, para vocês, né, para fazer para vocês e passar essa bola, a gente viu a história de Ruth e de Esther, principalmente aqui, dando esse foco maior nas características delas e como elas agiram em determinadas situações, e o quanto realmente elas foram persistentes em manter esse foco em Deus, em desfrutar esse caminho, e acho que o mais forte ainda é a esperança, né? E, cara, N desertos, N desesperos passando. Eu vejo que talvez, na minha cabeça, né, a história de Ruth e Noemi ali tenham tido ainda mais desertos do que de Esther. Mas, no final de tudo, elas continuaram firmes até encontrar essa esperança. E se não encontrassem, a minha esperança, a minha visão é que elas continuariam firmes ali, independentes, né? E aí a pergunta é, como que a gente pode se manter firme nessa esperança enquanto esse fim ainda não chega? Como que a gente consegue se manter? Eu vou dar a minha resposta com o versículo. Romanos 8:37. Esse versículo é um versículo que eu repito nessa situação da minha vida em particular. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ponto. Matou. Não há vitória, não há derrota na vida do cristão. Há vitória. Há vitória. Mesmo quando tudo parece derrotado, há vitória. Basta você olhar da forma positiva. E é uma positividade que não vem de nós. Vem da morte de Cristo na cruz, por nós. Ele nos amou. Ele se doou, né? Ele fez um plano para nos salvar. Ele saiu do seu trono e veio nos salvar. E aí a gente tem a oportunidade, e aí a gente peregrina aqui nessa terra, e a gente tem os nossos sonhos quebrados, sonhos alcançados. Eu tenho muitos sonhos que eu alcancei. Muitos sonhos que eu alcancei. Muitas alegrias. E vou ter muitas outras. E vou ter muitas outras tristezas. Mas em todas elas, vitórias ou derrotas, todas nelas eu sou vencedora. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Amém. Então, é a obediência e a permanência em Jesus Cristo que vai fazer a gente vitorioso. Fica até difícil de comentar depois. Não, esquece. Você não vai ter chance de apimentar mais nada aí, cara. Não, a graça, não dá. somos salvos pela graça mediante a fé, que não é nem produzida por nós, cara. Pensa nisso. É? Nem nós você consegue isso. Ponto principal, gente. Fidelidade, ela não garante uma vida fácil. A única coisa que ela garante é principalmente a presença de Deus, e a presença de Deus é quem vai dar todo esse restante pra gente, a certeza da vitória, né? O mundo hoje a gente sabe que ele tá cheio de conflito, mas a vitória, como a própria Mariana disse, já está garantida. Deus já deixou muito bem claro, já está garantido. O passe já foi concedido pra gente, né? Permanecer fiel. E pode ter certeza, você faz parte dessa história que Deus está escrevendo. Você é enxergado por Deus, né? A gente fala por N desertos, N situações, mas por incrível que pareça, que por mais difícil que talvez seja você ver, talvez você veja nesse deserto, nesse momento que você está passando,
é que Deus está ali o tempo todo olhando. Ele não é um Deus que não termina bem as histórias, né? Ele sempre transforma o enredo. A gente vê que, cara, onde você acha que não vai dar certo, ele está ali transformando, ele está mexendo, ele está ajustando, ele está fazendo as coisas acontecer. E que quero que você agora, assim como você está e nós aqui, feche os olhos. Eu quero fazer uma oração contigo. Querido Deus, graças damos, Pai, pela vitória que o Senhor nos concedeu. E pode ser que alguém aqui nessa mesa, nesse momento, ou até alguém que está assistindo, vendo, esteja passando por um momento ruim, um deserto. E às vezes não entenda, não veja a explicação, não consiga juntar os pontos, não vai entender, mas o ponto principal, Pai, que a gente quer é que a gente sinta a Tua presença. Que a gente possa olhar para o alto e entender que Cristo está com a gente, independente da situação. O conflito cósmico está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, mas que a gente possa ter a certeza que estaremos firmes contigo na Tua presença. Amém, Jesus. Cuida da gente, Pai, de quem está ouvindo, de quem está assistindo, principalmente, porque lá, às vezes, ela pode não ter pessoas próximas aqui como a gente está para ajudar, mas que a gente possa sempre ser o canal para estender o Teu amor para elas. Amém. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Deus eterno. Amém. Meu povo, a história realmente de Ruth, ela começa com essa escassez, né? Ela termina numa esperança, a gente vê essa questão de a gente mudar, de ter essa esperança no final mesmo. A de Esther começou em silêncio, mas termina com a salvação, não só dela, mas com o povo como um todo. Ambas ensinam que Deus ele não usa só heróis, só pessoas que já estão prontas, né, para ouvir. A gente sempre fala disso, né, que Deus não escolhe os capacitados e sim capacita os escolhidos, né? Tem muito dessa questão. Ele transforma vidas comuns em instrumentos extraordinários. E pegando mais uma vez esse gancho e forçando aqui para você, sim, pode ser que você esteja nesse momento de deserto, não entenda o porquê e talvez não vai entender. O ponto principal é que Deus está contigo. Amém. E que Ele está olhando para ti agora. Que a graça dele estenda e a misericórdia estenda ainda mais para ti. E para todos que estão aqui presentes e vendo e ouvindo, né? Se você está vivendo um tempo de dor, de decisão ou de espera, ponto principal é que Deus, né, eu quero que você saiba forte que Deus não esqueceu de você. Talvez assim como Esther, você tenha sido chamada, o chamado, exatamente para um tempo como esse, para um momento como esse. E aí você tem que aceitar. Basta só de você. Só não perca o foco. Só não perca o foco. Não perca de vista o céu. Total. Mari, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que Obrigado agradeço o demais, convite. tá? Foi uma Parabéns honra. pelo projeto. Ai, muito obrigado. Valeu. A gente fica muito feliz com tudo isso. E lembrando, não se esquece aí, tá, gente? E ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Se gostou, faz isso. Se não gostou, faz isso do mesmo jeito. A gente quer alcançar outras pessoas, né? E fica com a gente, que a gente está terminando essa temporada. Tem alguns próximos episódios, mas a gente está aqui junto com você, querendo compartilhar sempre a mensagem de Deus. Porque anunciar o Evangelho não é escolha, é missão. Até o próximo episódio, viu? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, Valeu. brigadão. Tamo junto. Valeu. Nossa, esse negócio atrapalhou minha orelha.